bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. E hoje quero apresentar para vocês a doutora Gisela Limberger. Ela é advogada tributária e membro e secretária da Comissão Especial da OAB RS. E é muito importante o tema que a doutora vai falar para nós hoje, que é sobre a inconstitucionalidade do imposto de renda na pensão. E esse tema, vem bem à tona porque nós estamos no mês, do imposto de renda e no mês referente a esse tema aí da inconstitucionalidade. Então, bem-vinda, doutora, ao nosso canal. Obrigada pela oportunidade, Cláudia, é um prazer estar aqui. Realmente esse tema é um tema muito latente, porque esse ano teve a votação no STF sobre a inconstitucionalidade do imposto de renda na pensão. E isso é um paradigma que vai mudar muitas as questões daqui para frente nesse sentido. E é um tema que realmente necessário o debate, né? O imposto de renda é um tributo que atinge boa parte da população e ele é o subsídio do governo, dos governos todos para outros destinos. Mas, infelizmente, na disposição e na prática dos lançamentos e da cobrança, quem está tendo que tributar é o hipossuficiente, que é o alimentando, que recebe a pensão, né? Certo. E antes da gente começar nas perguntas, tu queres dar um resuminho assim do painel? Basicamente é sobre a posição do STF sobre a inconstitucionalidade do imposto de renda na pensão, quem realmente é o contribuinte da pensão e qual seriam as consequências, os cenários possíveis dentro de uma decisão que ainda não temos definitiva, né? Sim, sim. Então tá, então vamos lá, então vamos esclarecer então para o nosso pessoal de casa um tema tão importante, que muita gente não sabe, Então vamos ver então. Então pontuei vários itens para a gente conversar. Então, para quem é devido, declarar esse imposto de renda na pensão? Bom, a declaração do imposto de renda da pensão, ele é devido à declaração, que é um ato diferente do pagar o tributo. Ela é devida tanto para o pagador, o genitor que paga a pensão ao alimentando, que é chamado de alimentante, e o recebedor, que quando é menor de idade, ele é recebido pelo genitor que está com a guarda. Na prática, é isso aí. E o que acontece? Os valores são o mesmo do imposto de renda. Valores que anualmente se recebem, valor de pensão acima de 20, ou acho que é 560. Acima desse valor anual ou mensal, que dá 2.370, se eu não me engano, tem que fazer a declaração e efetivamente em algum momento pagar o imposto devido. No caso do recebimento mensal, pode ser feito inclusive através de carnê-leão, mensalmente, e no final do exercício a declaração de ajuste. Mas a declaração deve ser feita pelos dois. A diferença é como os dois irão lançar e quem efetivamente vai ser tributado. Entendi. Bom, é de extrema importância ter o auxílio do contador, para fazer esse imposto de renda, porque muita gente se aventura a fazer sozinho, Exato. Mas tem aí umas peculiaridades que é importante esse profissional ajudar, Com certeza, sem dúvida nenhuma, até porque a tributação não é o foco de agora, mas a tributação do imposto de renda na pensão, ela não influencia só nos valores recebidos, mas quando elas são também in naturas, existe limitações, facilidades, e o contador é a pessoa apropriada para ver os ajustes para melhor alcançar o interesse do alimentando. Certo. E falando alimentando, então vamos definir bem direitinho para o pessoal entender quem é o alimentante, quem é o alimentado. O alimentante é quem provém, através da sua renda, um recurso para o alimentado ou alimentando.
é a mesma pessoa. Sim. Alimentado ou alimentando é a mesma pessoa, que geralmente é o filho, né, que tem, ou algum outro dependente familiar. E o alimentante é quem provém isso. Então, né, numa linguagem mais simples, é o genitor que paga, né? Genitor, eu vou falar genericamente. Genitor pode ser homem ou mulher, ou o filho alimentado. Certo. E quem detém a guarda, né, que pode declarar, né, como Sim. dependente? A guarda, ela geralmente fica a cargo de um, né, mesmo que ela seja compartilhada. O assunto ele é um pouco complexo, porque ele envolve não só tributos, mas a relação familiar, né? Então, a guarda é quem tem, independente dela ser uma guarda compartilhada, geralmente fica sob responsabilidade de alguém, né? E esse sim pode lançar como dependente. O que faz o pagamento, né? O alimentante, né? Da pensão não pode lançar o alimentado como dependente. Há um tempo atrás, até acontecia, às vezes, dos ambos lançarem, né? Quem tinha guarda e quem provia os alimentos, mas isso acabou se extinguindo quando se determinou que, no caso de pensões, necessário ter o CPF do alimentado. Entendi. Era até a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar, né? Quem que a pensão é tributada de quem, né? Pois bem, é aí que surge a questão sobre a constitucionalidade ou não. Sim. Na prática, o que acontece? A legislação tributária e a legislação do imposto de renda, que é quem limita, né, e dá as diretrizes, o que ela determina? Ela diz que quem paga a pensão pode deduzir. E quem recebe pensão tem que tributar. Então, na prática, o que acontece? O genitor, o alimentante, faz o pagamento da pensão e, no final, na declaração de ajuste, ele deduz. É uma regra que é aplicada baseada nos regramentos do imposto de renda. E o alimentado recebe aquela pensão ou ele faz o carnê-leão, se ele se enquadra, claro, nos casos de pagamento de imposto, ou seja, mais de 2.300 de 2.370, eu acho. Mais ou menos isso que está para esse ano. Então, assim, o que acontece? Ou ele faz pelo carnê-leão, ou ele faz no ajuste final, né, do ano. E por que existe essa dedução? Essa dedução é o que a legislação entende que é essencial. Tudo que é essencial para o ser humano, como direito fundamental, ele pode e deve ser deduzido no imposto de renda. Ou seja, não vai efetivamente haver tributação sobre aquele valor. E o que também acaba tendo nisso tudo? É que na prática mesmo efetiva, muitas empresas, o que eles fazem? Ao tributar o imposto retido na fonte do alimentante, ou seja, de quem paga o alimentos, ele já nem engloba aquilo ali, porque no final do ajuste ele vai fazer a dedução, né? Então, efetivamente, não há uma tributação direta. Ela é tributada ou na declaração de ajuste pelo alimentante ou pelo alimentado depois. E quando é que seria o bis in idem ou a bitributação? Pois é. Existe esse entendimento de que haveria o bis in idem, e esse foi um dos motivos que acabou levando um dos fundamentos que acabou gerando essa discussão de constitucionalidade ou não, né? Dentro da ADIM 5422, promovida pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele alega que dentro de outras questões que eu vou abordar aqui adiante, existe um bis in idem, mas na prática, na verdade, não ocorre. Ocorre sim que o provedor, o alimentante, faz o pagamento da pensão, né? E ao fazer a declaração de ajuste, ele deduz aquele valor, né? Se ele não deduzisse, ele teria que pagar o imposto, mas como ele deduz, porque a regra
possibilita ele fazer a dedução e determina que ele faça essa dedução, quem acaba tributando é o alimentado, ou seja, a parte hipossuficiente na relação é que acaba tendo, além do valor de pensão, a sua redução no final de um exercício. Que coisa, né? Difícil, não é muito pensado sobre isso, mas na prática quem recebe pensão de valores acima, né, ou que da normalidade, né, que é acima de 28 mil ao ano, né, ou seja, 2.370, acaba tendo que tributar. Então, ao final de um exercício, ele efetivamente é reduzido da própria pensão, né? Sim. É injusto, né? De certa forma, sim. É, porque o hipossuficiente, né? Exatamente. O alimentado, ele é o hipossuficiente da relação. Sim, exatamente. Esse é outro fundamento utilizado no ADIM, né? Para que não se limite, né, a decisão por ser bis in idem ou não, se limite a isso, né? Ele tem outros fundamentos. Um deles é a função social, né? O direito social da criança, do alimentado, porque normalmente se ele necessita de um valor de pensão, ele é o hipossuficiente da relação, né? E o direito fundamental também desse hipossuficiente, né, do alimentado, bem como outras questões, como até questões de gênero, né? Porque a gente sabe que existe o chamado, neste caso, eles intitularam como machismo tributário. Por quê? Porque, na verdade, o 90% da nossa população é mãe solo, né? Com isso, tem-se a pensão provida monetariamente pelo genitor homem, né? Pelo pai. E aí ele faz o pagamento, o seu filho recebe e no final de um ano ele tem que pagar um imposto sobre aquilo que ele recebeu. Sendo que quem provém essa riqueza, quem vem, da onde vem a origem, né, do imposto de renda, que é provimento da riqueza, aumento do patrimônio, é o genitor, né? O filho ou alimentado, seja de qual situação seja, ele é o hipossuficiente da relação, né? Ele não está aumentando o seu patrimônio, nem tendo uma renda que não seja diferente da sua subsistência. Tanto é esse entendimento que a própria dedução do imposto de renda, ela é baseada em quê? Na essencialidade para a subsistência, na essencialidade para o ser humano como um direito fundamental. Então, isso engloba a pensão alimentícia, pode ser deduzida, saúde, escola, educação. Para quem mora junto e tem filhos e outras familiares, pode incluir outros dependentes juntos, né? Então, isso é o quê? Isso é aquilo que ele entende como essencial. Se a pensão é essencial para deduzir de quem provém a renda, de quem tem a riqueza para prover, por que ele não é essencial para o hipossuficiente que recebe? Exatamente. Né? Exatamente, porque como tu falou, não é uma renda. Ele está recebendo para o seu sustento. Para a sua subsistência. E algo que é de direito dele, pois ele é o filho, né? Então, exato. É por óbvio, né? Mas, enfim, né?